ouvintes da Rádio Mundial, olá a todos que acompanham aqui a rádio, o programa que também passa no YouTube, né, nas redes sociais. Bom, hoje eu vou trazer um tema, é um tema, o tema mais forte da astrologia sideral, né, todo o motivo da sua correção aí astrológica, que é Ophiuchus, certo? Que é a constelação da cura. Então, Ophiuchus, alguns conhecem como Serpentário. Ele é uma das 88 constelações que nós temos na nossa abóboda celeste, no nosso universo, certo? Então, o nosso Sol, ele ilumina, não todas, ilumina uma faixa que nós chamamos de faixa zodiacal, né? Que contém ali 24 constelações iluminadas, mas a astrologia sideral, ela considera somente 14, porque elas têm que ter uma quantidade de graus relevante para ser considerado. Então, o Ophiuchus, ele ocupa 19 graus da faixa zodiacal, é bastante, né? Então, tem 19 dias do ano que nascem os nativos de Ophiuchus, que vai do dia 29 de novembro até 17 de dezembro, né? Logo, logo estamos aí no tempo dele. Então, Ophiuchus, ele representa o mito, né? O mito de Ophiuchus é o deus da medicina, certo? Asclépio. E existe uma grande dúvida, né, entre os historiadores, né, em toda a pesquisa pela a vida de Asclépio, né? Será que ele foi um homem ou foi um mito? Sabe que a grande maioria acha que ele não é um mito. Tem passagens mitológicas da vida dele, a forma como ele nasceu, a forma como ele morreu, porque as pessoas iam contando isso, né, de geração para geração. Mas Asclépio, a grande maioria acredita, até pela quantidade de detalhes, de formatos, né? Assim, a quantidade a comoção que ele trouxe em todas as populações daquela parte da antiguidade, certo? Não foi uma coisa aqui, outra ali. Por exemplo, até o próprio Júpiter, né? Zeus, então os povos, eles juntaram ali aqueles que adoravam a Hera, com os Zeus inventam o casamento deles, né? Eram coisas, não tinham tanta repercussão. Então, Asclépio, ele existiu, né, dentro cerca de 2.000 anos antes de Cristo. E vejam só, ele foi cultuado por mais de 1.000 anos. Então, qual foi a personalidade dele? Foi de um homem, um curador, né, que ele dedicou toda a vida dele a passar por todas as regiões da antiguidade, curando pessoas, formando curadores, certo? E também criou os primeiros, vamos dizer assim, o primeiro conceito de hospital do mundo, que eram os templos de cura, certo? Templos de cura tinha tudo, tinha jardim, tinha assim, tinha aulas, tinha local para tudo, né? Então ali ele acreditava que a cura do ser humano tinha que ser um conjunto de coisas positivas, não só as ervas e tudo da forma como ele administrava. Então Asclépio, ele foi essa figura, né? Essa figura emblemática, né? Então ele andava ali com um cajado, com a serpente enrolada, que é o símbolo da nossa medicina até os dias de hoje, na maior parte do mundo, na OMS, no Brasil. Então Asclépio, ele traz essa força, né? Então, assim, Hipócrates, saibam que o Hipócrates é da linhagem de Asclépio, certo? Ele mesmo falava sobre isso, da linhagem de Asclépio, né? Então, como se fosse, assim, parente do parente do parente, né? Então, esse homem, né, esse curador, ou esse Deus, ele era conhecido por ter um homem forte, alto, grande, de uma personalidade muito firme, certo? Ele não era só um curador, ele também era um conselheiro. Ele andava muito na companhia dos filhos, né? Os filhos foram os primeiros médicos que ele formou na Terra. E uma filha em especial chamada Higeia. Então, a Higeia, enquanto o Asclépio, ele ali fazia, né, os diagnósticos e passava ali, receitava as ervas e tudo, ela fazia como se fosse uma medicina preventiva. Então, ela dava ali conselhos da alimentação, de como manter os ambientes, os corpos limpos, né, para evitar problemas e doenças. E por isso que a palavra higiene vem dela, de Higeia, certo? Então, era como se fosse uma médica da parte preventiva. Então, Asclépio, ele teve, né, essa passagem depois da morte dele. Ele ficou mais de 1.000 anos sendo adorado. Então, como ele trabalhava muito os
os templos de cura, né, eles eram lugares onde as pessoas iam dormir, elas ficavam deitadas para sonhar. Então, os diagnósticos que ele fazia e que ele ensinou os outros curadores a fazerem, então eles tinham que saber os sonhos dos pacientes, certo? Para diagnosticar através dos sonhos qual era o mal que afligia ele. Vocês sabem que essa técnica de observar os sonhos, ela foi, acho que até o final do século XIX, ainda tinham médicos que utilizavam isso. A ciência, assim, infelizmente, por ela não ter recursos para provar o que ela quer provar, né? Ela acabou cortando muitas coisas importantes, né, da nossa cultura antiga. Mas, assim, faz parte. Eu acho que o conhecimento depois resgata tudo isso. Então, esses médicos que ele formou, ele ensinava, né, as pessoas a verem os sonhos. Então, depois que ele morre, né, então as pessoas, quando elas tinham algum problema de doença, né, de saúde, ou se elas queriam, às vezes, um conselho, porque ele era um educador de almas, né, como disse um imperador da época, elas iam para os templos, né, ficavam ali, pediam, iam para casa e assim, diziam que sonhavam com ele, e já acordavam curadas, falando, olha, eu sonhei que ele veio, fez uma intervenção. E esses relatos eram tantos, porque assim, se é um ou outro, a gente até desconfia, mas eram tantos. Teve um caso assim de uma cidade que se curou tipo uma pandemia, como nós estamos passando agora, né? Pedindo para ele, evocando, né? Então ele ensinou os médicos a se coligar com essa parte espiritual, que a cura é cósmica, né? Então, as pessoas faziam isso com relação a ele. Eu mesma já tive sonhos com ele, né? É interessante que no trabalho da cosmoterapia, né? Que eu trabalho com astrologia, muito a energia de Ophiuchus, inclusive eu chamo minha sessão de cura. Então, as pessoas sonham muito com serpentes, com cobras, né? Muito normal. E elas relatam para mim, assim, que não é um costume da vida delas ter esse tipo de sonho, né? Então, eu fico bem impressionada com isso. E assim, na astrologia, né? Quero completar mais uma coisa. Platão falava muito sobre Asclépio, né? Ele falava que Asclépio só não curava 3 tipos de pessoas, né? As indisciplinadas, as doentes de alma, né? E as que estavam na fase terminal. Todas as outras ele estava ali sempre disposto, né? E o Nostradamus, que ele escreveu sobre a constelação de Ophiuchus. Em muitos dos livros, ele tinha muita admiração por essa constelação. Inclusive, ele dizia que ela ia ser mais conhecida pelas pessoas em geral quando o ser humano tivesse, na nossa civilização, tivesse no momento de uma grande transformação, né? Então, é justamente o que nós estamos passando agora. E vejam que símbolo, né? O médico. Agora, a regência na astrologia sideral, a regência da constelação de Ophiuchus é Quiron, certo? Quiron não é novo na astrologia. Ele já existe, mas nunca foi associado a nada. Ele é conhecido como o guia da cura, né? Inclusive, no começo de 2020, quando eu fiz as previsões ali para o ano de quase sempre eu faço. Eu só não faço quando eu vejo que o ano vai ser muito difícil, então eu gosto de trazer boas notícias, né? Sempre uma notícia de esperança. Eu não quis fazer esse ano, porque esse ano foi agora que a gente começa, né, a melhorar. Então, até então, foi um ano difícil para todos, né? Eu mesma perdi pessoas, né, queridas da minha família com o Covid. Então, eu escrevi no começo de 2020 que eu vi ali Quiron, né, esse regente de Ophiuchus, ele estava em cima do início da nossa faixa zodiacal. Falei, não, o guia da cura no início da faixa zodiacal, agora a gente vai abrir a temporada de cura, né? Então, eu escrevi ali 2020, o ano da cura e da reconstrução planetária. E foi justamente o que começamos a fazer. Claro que eu jamais ia ver, a astrologia não mostra nesse nível de detalhe, né, que vai ter uma pandemia, nada disso. Mesmo que eu visse, claro que eu não falaria, né? Isso daí, se eu visse, acho que nem seria astróloga, né? Acho que eu não tenho essa relação de mundo mágico com o meu trabalho, né? Mas sim, com a presença de Quiron, me rendeu até uma entrevista na TV, essa chamada, né? O ano da cura, mais para frente, quando a pandemia começou a crescer, falou, quem que previu isso, né? Claro que eu não previ a pandemia, como eu já falei. Mas fui lá, expliquei, eles queriam saber quando vai acabar, né? Falei, olha, vai demorar, a gente vai passar por uma temporada de cura.
Porque a cura não é só física, a cura ela é psíquica, emocional, espiritual, dos relacionamentos, da forma como o ser humano vive na Terra, certo? Então, a gente precisa se curar muito de muitas coisas. Então, até isso acontecer, imagine que em 1 ano, 2, vai isso daí. Olha o tanto de tempo, né? E Quiron continua lá, né? Continua lá em Peixes, no começo ali, até ele passar desses graus. Então, não quer dizer que vai aquela coisa sempre pandemia, pandemia. Não, ele tá lá para fazer essa guiança nossa nesse momento difícil. Que ele faz isso não só no coletivo, mas no individual também, né? Então, nesse momento, por exemplo, Quiron, ele está no grau 19 de Peixes, ele está aspectando Sol e Saturno. Então, o grau 19 de Peixes, ele assim, é um momento que ele pede para as pessoas pensarem de uma maneira diferente para que elas possam estar preparadas para esse novo que está se apresentando agora, né? Então, ele está justamente ativando essa energia para as pessoas, aquela coisa, abre a sua mente, pensa de uma maneira diferente, avalia outras coisas, tira a rigidez, né? A rigidez do mental. E assim, Saturno, né, a posição, o aspecto que ele faz com Saturno e com o Sol. Então, Saturno ele está agora no grau 8 de Capricórnio. Que Saturno rege a constelação de Capricórnio, então ele já está no seu próprio domicílio, certo? Que fortalece muito. Então, vocês veem, Netuno, ele está em Peixes, Saturno, ele está em Capricórnio. Então, assim, a posição dos planetas, quando eles chegam nos seus domicílios, fica muito forte, né? Ainda mais Saturno, que ele é aquela coisa da correção, né? Da tarefa. Então, o 8º grau de Capricórnio é aquele grau de Capricórnio porque o capricorniano, ele tem essa energia nele, que é reconstruir a si mesmo a partir de padrões mais elevados. O capricorniano, vocês podem perceber, parece uma gestação alienígena, né? Eles têm sempre uma postura de dignidade e tal, que eles desenvolvem, né? Observando aquilo que eles acham mais correto. Então, o Capricórnio, ele tem esse poder de transformar, independente de como ele foi criado, se foi ali num palácio, se foi numa comunidade bem simples, né? Ele tem essa postura, né? Essa postura da correção. Então, essa posição de Saturno é aquela, né, que fala, olha, reconstrói a si mesmo. É possível reconstruir a si mesmo. Então, na harmonia que Quiron faz com Saturno, pede o seguinte, para quebrar as resistências mentais, para entrar numa harmonia maior com essas mudanças que se apresentam. E o Sol? O Sol, ele está ali no grau 43 de Virgem, né, agora dia 31, começa, né, o Sol a iluminar a constelação de Libra, né? E eu vou falar bastante na próxima vez sobre Libra, assim, a tarefa do equilíbrio, né? De equilibrar os desejos. Isso é uma questão muito do Libra. E como a gente vai falar de Vênus, né? Na Vênus, o amor, a constelação de Touro, no próximo sábado, né? Então, esses assuntos ficam todos atuais. Agora, na posição do Sol, certo? O Sol, nesse 43 de Virgem, ele fala assim, olha, é um momento de se retirar das superficialidades da vida, de encontrar um amor dentro de você, não fora de você. Então, as pessoas estão sempre querendo um conjunto de coisas, de pessoas, de lugares, sem perceber que antes, para que tudo isso se aproxime dela, o foco, certo? A direção que ela tem que ter como foco é dentro dela. Ela tem que encontrar o sentido dentro dela para que essas coisas se aproximem e também façam sentido, né? Senão não adianta nada. Chega e daqui a pouco tem o vazio de novo, tem o descontentamento novamente. Então, assim, na astrologia sideral, Ophiuchus e Quiron, né? Eles regem o quê? O sacrifício da vida. Porque a vida requer sacrifícios. A gente não pode... A gente está tendo que quebrar essa cultura que o capitalismo criou, que a vida tem que ser só um prazer louco, imediato e rápido, hein? Se demorar, a pessoa já descompensou. Então, assim, a vida ela tem também as suas dores, os seus sofrimentos, os seus sacrifícios. Vamos lembrar da origem da palavra sacrifício, que é o sacro ofício, é o trabalho sagrado, certo? Então, encontrar um propósito na vida, aquilo maior que você vem contribuir aqui, do que ficar só
come, bebe, dorme, né? Como diz na minha família, né? Fala, aquele lá só come, bebe, dorme, né? Só para o prazer não dá. O hedonismo não leva o ser humano para lugar nenhum, certo? Leva o quê? Para um lugar pior, né? Depois, na próxima vida, talvez ele não encarne como ser humano. Então, assim, o Filcus, ele é o sacrifício, é o encontro com o propósito. Quiron, ele é o guia espiritual que traz a compreensão e a força para a gente passar por esses movimentos todos, tudo que ficou disponível até agora, né? Então, assim, a dor e o sofrimento, eles são o quê? Instrumentos do amadurecimento do ser humano. Então, a gente nunca sabe, a gente tem uma mania de brigar com o passado, né? Nossa, me aconteceu aquilo de ruim, eu sofri aquilo, eu passei por aquilo outro. Mas como você não sabe como seria você se não tivesse vivido nenhuma dor? Será que você seria a mesma pessoa com as qualidades que você tem? Será que será que a vida ela não precisa educar dessa forma também para a gente compreender esse sentido mais amplo, né? Esse é o argumento de Ophiuchus e Quiron. Então, a dor e o sofrimento são instrumentos para a gente chegar aonde? No amor espiritual, que é o éter, né? Que eles trazem o sentido. Então, assim, o amor espiritual é aquele que traz a compaixão, o amor em servir, certo? O amor em servir é fundamental. Eu tenho uma passagem de Confúcio, né? Que ele escreve, que eu sigo muito para a minha vida isso, porque eu acho lindo isso, certo? Que ele fala assim... O homem, antes de olhar para o céu, né, aquela coisa de, ai, Deus é tudo e tal, Deus acima de tudo, né? Antes do homem olhar para o céu, ele tem que olhar para o seu semelhante, ver o que ele pode ajudar o seu semelhante. Porque Confúcio fala assim, que para o céu, para Deus, aquele que não olha para o seu semelhante, não cuida dele, não vale nada. Então você fica lá, reza, faz, grita no meio da igreja, lá, mas se você não faz nada por ninguém... Certo? Se você só pensa em si mesmo, se você tem uma relação utilitária com o divino, né? Aquela pessoa ela vai pedir só, ela vai rezar só porque ela quer alguma coisa ou por medo de perder o que ela tem. Então, assim, se você vai por vantagem ou você vai por medo, você nunca está chegando em Deus nenhum, certo? Você ainda está afogada dentro do seu egoísmo. Você precisa crescer, ter mais conhecimento, amadurecer para se tornar uma pessoa melhor, né? Então, tem uma diferença para Ophiuchus e Quiron entre o ideal, né? O ideal da vida e o propósito da vida. Porque o propósito não é nada daquilo que a gente está condicionado a ver. Então, o ser humano ele não vai ser uma pessoa melhor pela quantidade de bens imóveis ou financeiros que ele tenha, ou até pelo trabalho, se ele tem um emprego, quanto ele ganha, não é para isso. Não é isso que é um ser humano realizado. Realizado é aquele que ele se compreende, ele compreende que ele faz papel, ele faz parte, ele tem um papel importante na vida, certo? Ele cuida de pessoas, ele tem compromissos, ele tem responsabilidades, ele não tem só status falsos ainda, né? Então, a diferença do desejo e da vontade, que o desejo é aquele que só atende o ego, só o prazer. A vontade não, a vontade é aquilo que nasce lá de dentro. Fala, nossa, eu tenho vontade de fazer tal coisa. É como se tivesse uma coisa assim da alma mesmo, né? Porque a vontade, ela sempre é o quê? Quando a gente vai lá e realiza uma vontade, essa vontade ela foi um reflexo só em nós, de uma vontade que está acima de nós, né? Então esse é o princípio. E assim, na astrologia, Ophiuchus ele rege a 9ª casa astrológica, que é a casa do conhecimento, que é a casa do mestre. Então, Ophiuchus nessa área, né, ele coloca assim, a grande cura do ser humano é através do conhecimento, porque tem aquele princípio já bem conhecido de todos, onde que está o mal? Na ignorância, certo? Então, se a gente vê hoje o que se fala, não precisa nem sair muito, né, da sua zona de conforto, da sua caixinha, para ver o quanto o mundo está cheio de fake news, o quanto tem pessoas vivendo mundos paralelos, né? Então, se a verdade virou uma opinião, a verdade é um fato, certo? Uma opinião é sempre válida quando é, por exemplo, por uma cor, uma obra de arte, seja lá o que for, mas não sobre um fato. Então, a pessoa não pode, porque ela não quer aceitar que a Terra é redonda, ela achar que por ela ter... Não é uma opinião a Terra ser redonda ou plana, certo? Vamos e venhamos.
Então, assim, Ophiuchus, na personalidade das pessoas, né, na astrologia, ele traz, é sempre ele é o princípio do médico, do terapeuta, do curador, mesmo que ele não ocupa nenhuma dessas profissões, né? Ele está sempre ali analisando o que é que ele pode ajudar, certo? Ele está sempre disposto a ajudar as pessoas, é uma coisa assim que acende uma luz dentro dele. Precisa de ajuda? Estou aqui, né? Eles têm essa maneira. Eles também têm uma necessidade grande de movimento, estão sempre aquela coisa, querem viajar, estão indo para lá, para cá. Ele não tem aquele apego com lugares, né, na vida. Ele é como se fosse um transeunte, né? Ele vai lá, um cigano, né, mais ou menos. Então, assim, eles geralmente são pessoas que têm uma maturidade natural desde criança, né? Ele está sempre mais sério, mais observador. Esse é o Ophiuchus, né? Eles também não são pessoas medrosas. Aliás, o medo é uma coisa que não ocupa nada na vida deles. Eles estão sempre ali dispostos, né? Observando as pessoas profundamente, preocupados com o sofrimento do mundo, né? Eles têm isso também. Mas, assim, com eles mesmos, eles são muito sensíveis à dor. Os nativos de Ophiuchus, eles costumam ter doenças, assim, súbitas, inexplicáveis. Pá, de repente aparece uma bola desse tamanho, né? Aí, de repente, também do nada, aquilo some, certo? Então, eles são exercícios para que eles precisam conhecer a dor, né? Então, assim, o ponto de Ophiuchus no mapa, porque isso daqui são os nativos, a personalidade, né? O Ophiuchus, ele tem também aqueles mortos de estimação, né? Então, o amor para eles é uma coisa, assim, de uma reconstrução, né? Como Ísis e Osíris, né? Então, eles costumam ter fixação por determinadas pessoas a vida inteira. Eles têm uma coisa assim de não... Eles não gostam que nada morra perto deles, né? Eles estão sempre ali. E eles vivem muito amor através dos sonhos, né? Então, o mundo, à noite, ela é muito rica, né? Para esses nativos. Eles gostam de, às vezes, nem dormir, ficar aproveitando ali à noite. E quando sonham, eles costumam ter também atividades de trabalho espiritual. Então, assim, o nativo de Ophiuchus, seja o Sol, a Lua ou o ascendente, ou você pode ter uma posição forte de Quiron e de Ophiuchus no seu mapa, que leva você a ter muitas características dele, né? Então, eles são pessoas, assim, que vêm para trazer uma cura. São aqueles que vêm para curar. Certo? Então, por isso que eles têm que ter essa maturidade a mais, essa ausência de medo. E eles costumam também trabalhar no mundo espiritual, certo? Então, às vezes, eles querem fugir do trabalho e não dormem, né? Mas precisam estar lá repousando. Então, assim, Ophiuchus na medicina, ele não está só na medicina física, né? Ele também está na medicina espiritual. Então, assim, a energia de Ophiuchus é a energia daqueles hospitais de cura do plano espiritual que eles falam, né? Ou dos médicos espirituais que vêm para a Terra. Então, assim, tem muitos médicos espirituais na Terra. Claro, quanto mais carente, mais difícil, mais pobre, vamos dizer assim, mais necessitado é o hospital, né? Um SUS, assim, é ali que tem mais, certo? Tem muita gente que na própria fila da espera já está melhorando e nem sabe que eles estão ali tratando. Eu acredito muito nisso, certo? Então, na leitura do mapa, como eu falei para vocês, a primeira sessão eu leio o meu mapa em 2 sessões, né? Então, assim, a primeira eu quero entender o que é que aquela pessoa está buscando, qual é o conflito, o que é aquele ponto de partida, certo? Para a energia de Ophiuchus atuar com a cura, né? Então, assim, a constelação de Ophiuchus e a energia de Quiron são orientadoras da cura e do serviço da cura no universo. Então, são energias muito puras, guardadas, reservadas para aqueles que precisam e que buscam aplicá-las, né? Então, eles irradiam a cura cósmica sobre a Terra. Então, porque a energia cósmica, ela tem essa pureza, certo? De fazer esse efeito, né? De cura nas pessoas. Então, assim, para encerrar, hoje não deu tempo de falar tudo sobre o Ophiuchus, é muita informação, mas eu prometo que eu vou trazer novamente. Ou quem quiser acompanhar meu canal, eu tenho muita coisa ali que eu já falei, que eu já escrevi sobre ele. Então, eu quero encerrar chamando os curadores, né? Então, assim, esse programa, esse espaço que eu tenho aqui, eu não quero, até me questionaram aqui da própria rádio, mas você não anuncia sua terapia, sua astrologia, né? Falei, olha,
eu até que eu gostaria se eu tivesse espaço na minha agenda. Então, eu trabalho muito, atendo muitas pessoas. Então, o que eu quero chamar aqui são os curadores, porque, olha, gente para ser curada, precisando de ajuda, está lotado, né? Dá a gente nada de braçada. E os curadores, cadê o compromisso com o semelhante, né? Então, aqui eu vou começar um curso dessa cosmoterapia que eu aplico, né? Já é um trabalho que eu venho desenvolvendo em 20 anos, e eu vou começar turmas agora em janeiro. Então, você que quer partir para esse mundo de ser um curador, né? Seja bem-vindo, né? Então, você pode entrar no meu site, fazer inscrições ali. E, enfim, eu agradeço a todos que ouviram até aqui. Lembrem-se que o próximo programa nós vamos falar de Vênus, né? De Vênus, de Touro, sobre o amor. E fiquem com abraços estelares, boa semana e até a próxima.